Olá, eu sou a doutora Tamires Siqueira, médica otorrinolaringologista, e hoje nós vamos responder alguns mitos e verdades sobre a rinoplastia. É verdade que no pós-cirurgia perdemos o paladar? O paladar está muito relacionado ao olfato. Como as primeiras semanas o paciente sente uma obstrução nasal muito forte, é comum nessas semanas ele também perder o paladar, mas depois, vida normal. Como é a cicatriz que fica na costela? Então, a cicatriz da costela, muita gente acha que é na lateral, né? Não é. Fica ali na linha do aro do sutiã, meninas. E ela tem 2 centímetros, fica muito semelhante à aparência da cicatriz da incisão do silicone. Quais os maiores riscos de uma secundária? Os riscos de uma segunda abordagem no nariz, eles estão relacionados muito à primeira cirurgia que foi feita, à técnica utilizada, à qualidade da pele do paciente também. Então, geralmente, o que a gente sempre presta muita atenção é justamente na vascularização desse paciente. Se tem pontos de roxidão nessa pele, se a pele está muito fina em espessura, o maior risco realmente é infecção e necrose. Por que muitas pessoas pós-rino relatam nariz torto em fotos e câmeras de vídeo? Muitas vezes é porque ainda não passou por uma adaptação, um relaxamento tecidual. Então é comum os pacientes pós-rinoplastia, eles também se atentam muito mais às próprias assimetrias faciais. Fato é que a pessoa nunca tinha reparado na assimetria facial antes da cirurgia. Por isso que em consulta nós realizamos a análise e eu pontuo essas assimetrias, para o paciente não achar que foi da cirurgia. Depois de um tempo da rino, o nariz pode voltar às mesmas características de antes? Depende da técnica utilizada também. Na rinoplastia estruturada, geralmente não, a não ser que o paciente tenha alguma intercorrência, como por exemplo uma infecção no pós-operatório. Cartilagem de costela versus cartilagem de orelha. Cartilagem de costela serve para estruturação de ponta e aumento de dorso. É uma boa quantidade de material e é uma cartilagem mais firme e resistente. Cartilagem de orelha, não. Cartilagem de orelha serve apenas para camuflagem específica, ok? E também pontuar alguns detalhes, alguns enxertos mais estéticos, mas não serve para estruturação de ponta, muito menos para aumento de dorso nasal. As narinas afundam, por que isso acontece? Provavelmente ela está falando da retração de narina no pós-operatório. Na rinoplastia estruturada, nós utilizamos alguns enxertos nessa porção da ponta que retardam um pouco, evitam um pouco essa retração de narina. Mas isso é por conta de um processo de contração da pele no pós-operatório. Toda ferida operatória contrai justamente para o fechamento. A mesma coisa acontece com o nariz. Quanto tempo tem que ficar com a tala no nariz? Então, a primeira talinha, né, o primeiro curativo que nós realizamos no centro cirúrgico, ele permanece até o dia da retirada dos pontos, 10 dias geralmente. Depois disso, aqui no consultório, eu retiro os pontos, os curativos internos e refaço esse curativo apenas com o micropor cor da pele, que o paciente vai refazendo aí por mais de um mês. Pode realizar rino sem precisar retirar o aparelho ortodôntico? Lógico que pode, não precisa tirar o aparelho ortodôntico, ok? A gente só pede para retirar piercing, anel, pulseira, qualquer objeto metálico aí do seu corpo, mas o aparelho ortodôntico não precisa. Doutora, faz consulta online? Sim, eu faço uma pré-avaliação online. Então, o paciente, ele envia um modelo seguido de fotografias, nós enviamos aí em PDF como ele deve retirar aí essas fotografias e eu consigo analisar. Fazemos uma chamada de vídeo com esse paciente, eu pego os dados da anamnese, as expectativas do paciente, quais são as queixas, então funciona como uma pré-avaliação. Mesmo assim, o paciente vai realizar a cirurgia, ele tem que vir um dia antes aí, pelo menos no meu consultório, para eu fotografar e examinar esse paciente. Doutora, nariz masculino é mais difícil que nariz feminino? Na verdade, não.
O que acontece é que os homens dão mais trabalho para a gente. Isso porque eles são mais sensíveis à dor. Mas, respondendo a sua pergunta, não. É um padrão diferente. Então, geralmente, o nariz masculino, ele apresenta um dorso mais reto, uma projeção específica, não pode ser tão empinado, rodado o nariz, tem que ser algo mais sóbrio. O nariz feminino, ele permite algumas nuances, uma leve curvinha, uma rotação a mais na ponta. Geralmente, essas são as mudanças de um nariz para o outro.